É isso, no Dois Lados de hoje nós vamos falar sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a interrupção de gravidez acima de 22 semanas de gestação, mesmo em caso de estupro. Essa resolução está suspensa por determinação do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, há indícios de abuso de poder regulamentar do Conselho. A gente vai falar aqui sobre as questões que envolvem o aborto. Existem modalidades na lei que prevêem aí o aborto legal, mas também para estas modalidades, ou seja, já previstas na lei, estão tendo medidas que restringem, que causam dúvidas nos profissionais de saúde. Isso vem tanto do CFM quanto do Congresso Nacional, porque além disso, um projeto de lei lá no Congresso tenta aumentar a pena para quem realiza um aborto. Sobre este assunto, eu converso agora com a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida, e com a Jolúzia Batista, articuladora política do CFEMEA, que é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Temos aqui 10, 15 minutinhos para a gente falar sobre este assunto, que divide opiniões, é claro. Aqui não é ser contra ou a favor do aborto de maneira indiscriminada, mas colocar regras para isso. Qual o alcance dessas regras? Hoje no Brasil já há, senhoras, a permissão para uma mulher que quiser fazer a interrupção da gravidez em caso de estupro, se houver risco para a saúde da mãe ou se comprovadamente o feto estiver sem cérebro ou tiver problemas cerebrais, como um feto anencéfalo. O que está em discussão agora coloca em risco o direito da mãe de se utilizar do que a legislação já permite? Deputada Cris Tonieto. Bom dia, Basília. Bom dia, Jolúzia. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Bom, primeiro há que se entender o que é o aborto. Pela literatura médica, é bem verdade que se entende aborto quando, por exemplo, há ali, vamos dizer assim, a interrupção da gravidez até 20 a 22 semanas. Ou então quando o bebezinho, o produto que eles chamam da concepção, que é o bebê, tem ali menos de 500 gramas. Depois disso, eu acho que é uma questão inequívoca que nem é mais aborto, é uma questão de homicídio declaradamente. Então, aqui, primeiro, nós temos que entender dessa forma. Segundo, entender o que de fato é não só essa resolução do CFM, bem como o projeto de lei que está em trâmite. Nós temos aí, por exemplo, o aborto como um crime no Brasil, segundo os artigos 124 a 128 do Código Penal. E em que pese haja as escusas absolutórias, que nós chamamos de excludente de punibilidade, ou seja, a isenção de pena, o caráter delitivo, ou seja, o crime de aborto, ele permanece. Então, não se pune, porém, ele continua sendo um crime no Brasil. Então, ali nessas hipóteses que você mesmo mencionou agora, caso de estupro, quando a gravidez resulta de estupro, risco de vida da mulher, ou então anencefalia, por força da ADPF 54, ali no caso há essas escusas absolutórias. E o que, por exemplo, tentou fazer o Conselho Federal de Medicina? Na verdade, eles proibiram um procedimento médico, justamente, que é um procedimento de tortura. Então, no caso, a partir de 22 semanas, há uma presunção de viabilidade fetal. Então, quer dizer, a viabilidade fetal sendo presumida, o bebezinho ele tem totais condições de ter a sobrevida, no caso, ele sobrevive, a despeito da mãe, ou seja, independente da mãe, no caso, um bebê acima de 22 semanas, é bem verdade que ele sobrevive. Então, no caso aqui, a gente está falando, por exemplo, de 22 semanas para frente, nem mais é considerado na própria literatura médica, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, bem como até normas técnicas do próprio Ministério da Saúde, não se entende mais necessariamente de aborto, mas seria uma espécie de ou antecipação do parto, ou então uma questão de interrupção da gravidez, que no caso ali eu costuma dizer que, no caso, é o próprio homicídio em si. Então, o que faz, por exemplo, esse projeto de lei, sobre o qual você mencionou, ele, de fato, ele cria uma espécie de agravamento da pena, porque é como se fosse um aborto qualificado, porque acima de 22 semanas há ali uma viabilidade fetal que é, repito, presumida. Então, o bebê, ele sobrevive fora do ventre da sua mãe. A Tonieto é uma das nossas convidadas aqui porque é relatora dessa proposta que equipara o crime de aborto nessas condições, acima de 22 semanas, com o homicídio. Daqui a pouco, Tonieto, eu vou pedir para você explicar mais sobre essa questão do tamanho da pena, Vou passar a palavra agora para a Jolúzia. Obrigada, Jolúzia, também pela sua participação aqui. E a pergunta é a mesma. Se houver medidas, regras adicionais dentro dessas modalidades que já estavam previstas na lei ou em função
da decisão no Supremo Tribunal Federal que autorizam o aborto, estupro, risco para a mãe, anencefalia. Se houver essas outras medidas colocando dúvidas, isso compromete o direito da mulher? Compromete totalmente, como já vem comprometendo nos últimos anos, né, quando a gente vê avançar o que a gente chama sobre uma ofensiva, né, da extrema-direita, sobre os direitos já conquistados, sobre pactos consensuados na sociedade brasileira pelas mulheres brasileiras, né? Nós estamos falando aqui de limitações já para os casos de aborto legal, quando a gente sabe pelo menos que no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, cerca de 17 mil crianças de até 14 anos foram mães. Então, a gente está falando de situações, inclusive, de uma pauta muito recorrente no Brasil, sobre estupros e abuso sexual no interior das famílias. Estamos falando sobre situações de silenciamento que interrompem a vida de 20 mil meninas, no máximo, ao ano no Brasil. Meninas que não têm acesso à informação, cujo o tabu se impõe, o silenciamento, não têm acesso a métodos preventivos, porque, inclusive, o debate sobre educação sexual e as campanhas preventivas de violência nas famílias também estão bloqueadas nesse debate na sociedade brasileira, se colocou uma pedra em cima disso. Então, tem um conjunto de fatores que leva a essa realidade, e o caso do aborto legal é um caso extremo. Ninguém é feliz fazendo aborto. É uma falácia se dizer que aborto é método contraceptivo. É um recurso de urgência quando se precisa defender projetos de vidas que estão em curso, quando precisa se reparar situações de violência, né? Violência mesmo, à dignidade, à vida, ao direito a uma vida sem violência, a uma vida com segurança. Estamos falando sobre isso. Então, as medidas que estão acontecendo hoje, a situação do CREMESP em São Paulo, os esforços do Conselho Federal de Medicina de retroceder, digamos, nesse pacto social, nas conquistas por direitos que já tivemos até hoje no Brasil, são medidas extremamente reacionárias e que colocam em risco a vida de milhares de meninas, estamos falando de crianças e de mulheres que têm sua saúde, o risco de vida iminente colocado por por esse cerceamento, por essas imposições. Casos de aborto quando a mãe tem 22 semanas de gestação, então 5 meses de gestação, né? Para a gente poder, de uma maneira acho que até mais fácil e compreensiva, né? As pessoas entenderem de que tipo de interrupção de gravidez a gente está falando. Tonieto, do jeito que está hoje, as legislações aí vigentes não tem um prazo, né? Não fixa um prazo de quantas semanas mínimas ou máximas que essa cirurgia, enfim, esse procedimento médico pode ser adotado. Você não considera um retrocesso discutir as medidas, as modalidades de aborto já previstas na lei, que é o chamado aborto legal? Não seria mais eficiente o Estado debater uma forma de acolher essa mãe, enfim, de levar segurança jurídica para o que hoje já está previsto na lei? Eu queria que a senhora respondesse isso e explicasse as razões do seu projeto, do projeto de lei que a senhora está relatando. Bom, Basília, eu acho que retrocesso civilizatório, na verdade, a gente está tendo que discutir a forma como se deve matar uma criança. Esse é o primeiro ponto. Retrocesso, de fato, até do ponto de vista da humanidade, né, é de fato a gente ter que e perceber que praticamente o direito à vida, ele não é mais inerente ao ser humano, mas ele, em tese, se torna aparentemente uma concessão estatal. Quer dizer, a gente está praticamente tendo que observar aqui que se defende o indefensável, né? Então, aqui, para registrar, vejamos uma situação. Um bebê, uma mulher grávida, por exemplo, de 22 semanas para frente, ou seja, 5, 6, 7, 8, 9 meses. O que se pretende? A mulher, quando ela está grávida, como que, por exemplo, esses movimentos, eles acham que aquela criança ela vai ser retirada do ventre da sua mãe? Ali, por exemplo, nós temos uma gravidez, estou pegando esse marco temporal, de 22 semanas para frente. Como que esse bebê
de 5, 6, 7, 8, 9 meses, como que ele vai ser retirado do ventre da sua mãe? No caso, seria ou por uma antecipação do parto, né, uma indução de parto, ou então, no caso, seria por uma cesárea. São essas duas modalidades. Agora, por que matar uma criança e por que ter que impedir o direito à vida dessa criança? Por que a criança não pode nascer e depois ser encaminhado para adoção? Eu acho que isso sim seria uma espécie de ato de amor, inclusive, né? E não só um ato de amor, mas isso sim impediria, eu diria, as consequências nefastas do próprio aborto. E não só do aborto. Nesse caso, há complicações decorrentes desse procedimento. Tem gente que romantiza o procedimento como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Quando se fala, por exemplo, a cistolia fetal, é bem interessante a gente deixar registrado que a cistolia fetal é um procedimento de tortura, que, por sua vez, é proibido até mesmo na eutanásia animal, por força da Resolução 1000 de 2012, e também no corredor da morte, nem isso dessa forma é aplicado. Então, quer dizer, por que o bebê pode ser submetido a essas condições? Então, a cistolia fetal é um procedimento cruel, desumano, degradante, que desumaniza, invisibiliza muitas vezes o bebê e, por sua vez, também coloca a própria vida da mãe em risco, porque a mulher pode ter complicações, pode ter, por exemplo, infecções. Então, quer dizer, tem gente que gosta de dizer, de romantizar, achar que está defendendo a mulher, valorizando a mulher, mas está colocando aquela mulher também em risco, em nome desse pseudo direito ao aborto, sendo que não há direito de matar. Então, quer dizer, por que não se pode permitir que aquele bebê, ele tenha, no caso, que aquela mulher possa dar à luz um bebê vivo e, posteriormente, esse bebê vai ser encaminhado para adoção? Por que então tem que matar? Sendo que, sem contar, a dor excruciante que o bebê sofre a partir do momento. Com esse procedimento da cistolia fetal, que, repito, que é uma tortura, há uma injeção de cloreto de potássio, a criança, ela tem uma dor que é inimaginável e depois a criança vem a óbito, porque é uma injeção de cloreto de potássio, lidocaína, no coração da criança para que ela venha a óbito. Só que aí que tá, quais são as consequências desse procedimento? É absolutamente invasivo esse procedimento também. Coloca em risco a criança, que obviamente vem a óbito, e no caso a própria mãe, porque não é um procedimento rápido. Tem gente que gosta de romantizar como se fosse a coisa mais fácil do mundo. É só conversar com qualquer médico que tenha a mínima honestidade intelectual que a gente vai perceber que é um procedimento que muitas vezes pode ser demorado. Então, são várias tentativas ali de colocar essa injeção de cloreto de potássio por meio de, literalmente, né, de uma agulha enorme ali para que ache o coração da criança, para que depois ela venha a ter uma parada cardíaca, um desequilíbrio, né, elétrico e assim venha a óbito. Por que não, então, deixar que a criança ela viva, que ela tenha o seu direito à vida assegurado, como a própria mãe teve, por exemplo, e depois, então, que ela seja encaminhada para adoção. Isso sim eu acho que seria o ideal, e não só o ideal porque eu acho, mas é uma questão até de raciocínio. É só uma questão de puxarmos a discussão para o eixo da racionalidade. Agora, por que essa sanha de matar? Por que, de fato, né, tentar invisibilizar a criança, desumanizar a sociedade, promovendo uma cultura de morte? Por que isso? Porque essa sede de matar. É isso que eu realmente fico bastante perplexa. Passar a palavra agora para a Julúzia Batista, essa é a nossa rodada final aqui de debate sobre esse tema que é tão sensível, é muito delicado falar sobre aborto no país, sobre o direito da mãe, sobre as questões relacionadas à vida. Julúzia, quem é contra o aborto usa entre os argumentos esse que a Tonito disse, de que causa dor ao feto. Eu sei que não há um consenso em relação a este argumento, de que o bebê realmente sente dor na hora de fazer este procedimento de interrupção da gravidez. Eu queria saber do seu lado, Julúzia, você que defende o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que faz essa articulação política com congressistas, o mundo judiciário também, para os direitos da mulher, os direitos reprodutivos. Quais os argumentos a senhora deverá utilizar, o seu movimento, para fazer com que o Congresso compreenda que tanto a resolução do CFM, que está suspensa, quanto o projeto de lei que começa a tramitar na Câmara dos Deputados não devem vigorar? Então, Basília, é muito boa essa pergunta. Eu quero, assim, deputada, com todo respeito à sua trajetória, inclusive elogiar, é uma trajetória bastante qualificada para o cenário que nós temos hoje no Congresso brasileiro, né? Mas a questão da sistolia é a ponta do iceberg, é um mote de um debate que está escondido, embutido, né, na sociedade brasileira. É um debate agora que se coloca para poder trazer uma confusão, né, na mente das pessoas, um debate falso mesmo, no Brasil.
O que a sociedade brasileira precisa discutir é que essas medidas, esse tipo de debate, está impondo, em 2024, a realidade para a vida de mulheres e de mulheres que viviam no Brasil no século XVIII. A realidade da minha avó, por exemplo, uma mulher da minha bisavó, mulheres do Nordeste brasileiro com 10, 15 filhos, que foram mães já a partir dos 14 anos. Nós tivemos um percurso democrático e civilizatório no Brasil que transformou a realidade das mulheres brasileiras, que deu uma margem de segurança, esperança e escola para as crianças brasileiras. Então, a gente trabalha com uma consigna que ela diz tudo. Criança não é mãe. Então, o debate da assistolia ele está colocado de uma forma para impactar, né? Porque, na verdade, é um momento bastante difícil. Uma gravidez de 22 semanas, ela só chega ao Sistema Único de Saúde por imposição do silêncio, do não reconhecimento, do abafamento. Em gravidez entre meninas, muitas vezes, elas nem sabem que foram vítimas de violência, de estupro, elas nem sabem que estão grávidas. Os sintomas começam com uma dor de barriga, um mal-estar. Então, existe todo um processo, né, um percurso mesmo, educativo, societário, informativo, que precisa ser retomado no Brasil. O debate sobre educação sexual está blindado nas escolas, justamente por um movimento que foi conduzido no Brasil pela extrema-direita brasileira, chamada Escola Sem Partido. Os professores foram perseguidos, criminalizados, assim como 2 médicas, né, foram criminalizadas em São Paulo pelo CREMESP, porque fizeram procedimentos dentro do escopo do aborto legal. É sobre isso que a sociedade brasileira precisa decidir, precisa pensar, precisa refletir. Vamos impor, em 2024, a realidade do século XVIII. As mulheres brasileiras vão voltar a serem matrizes, digamos, né, como a gente lida com o gado, por exemplo, matrizes biológicas para parir crianças a partir dos 14 anos de idade, tendo escola interrompida, tendo todo um desarranjo familiar. Isso produz traumas profundos, são interrupções de vida também. Já disse, vou repetir, o aborto não é um procedimento em que as pessoas têm felicidade. Não existe romantismo, deputada, com todo respeito. Não existe romantismo. Mas existe aqui realmente um debate colocado, uma disputa no Congresso Nacional, e nós estamos trabalhando para devolver esse debate para os parâmetros da dignidade humana, do direito humano. Então, assim, precisamos prover a infância brasileira de recursos para a sua infância. Escola, educação, brinquedo, uma boneca no lugar de um bebê no colo. É sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando também sobre o abafamento da realidade da família brasileira, patriarcal, extremamente machista, que tem abençoado todos os casos de violência sexual e que resulta de gravidez de meninas. Gravidez das filhas, das enteadas, das netas. Então, assim, é uma sociedade que está precisando rever seu padrão societário. O problema não é das mulheres que precisam, das meninas que precisam recorrer ao aborto. O problema é de uma sociedade que abafa um discurso que é anterior. Estamos falando aqui sobre uma sociedade machista, extremamente violenta e patriarcal. Não somos nós que defendemos a cultura da morte. Pelo contrário, nós estamos defendendo a cultura da vida, das nossas vidas. Julúzia Tonieto, muito obrigada a vocês duas por terem aceitado, senhoras, este convite para a gente debater esse assunto que é tão polêmico e sensível no Brasil, né? A gente tem que encarar uma realidade, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar das regras, das leis que são aplicadas para não gerar insegurança, né? Nem quem quer fazer o aborto, nem para quem não quer fazer, quem é contra a interrupção da gravidez. Hoje eu conversei com a Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto em Defesa da Vida. Ela vai relatar uma proposta que equipara o crime de homicídio com a prática de aborto, no caso de mulheres grávidas com mais de 22 semanas. E falei também com a Jolúzia Batista, articuladora política do CFêmea, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. É tema polêmico, é tema de debate, por isso que está aqui no nosso CNN Dois Lados. Até mais, as senhoras.